Bom dia a todos. Meu nome é Érico Voltolini. Eu trabalho na Kigo. A Kigo é uma empresa multisserviços, com serviço consistente. A Kigo investe em pessoas e traz para o negócio de transformação digital sempre a busca de fazer o certo. E com isso, hoje, nós convidamos nosso amigo e parceiro, Renato Puccini. Ele vai fazer uma apresentação sobre J-Test e, em seguida, eu vou entrar fazendo uma demonstração na prática. Eu sou uma pessoa de estatura aproximada de 1,80 m, tenho cabelos claros lisos, e aproximadamente 90 quilos. Eu acho que é isso. Puccini, agora é contigo. Opa, bom dia, Érico, tudo bem? Tudo bem? Consegue me ouvir? Beleza? Consigo. Acho que minha Joia. tela estava fora, né? Desculpa. Agora que... Você tava na Batcaverna. Estava na Batcaverna, desculpa. Obrigado por avisar, Amanda. Então, pessoal, bom dia, meu nome é Renato Puccini, eu sou diretor Américas da Parasoft, a Kigo é nosso parceiro no Brasil. Eu tenho 47 anos, cabelo preto, moreno, aproximadamente 1,80 m, estou com uma camisa azul escura com o logo da Parasoft. Tá? E hoje eu vou ter o prazer de falar para vocês um pouco sobre como é que a gente consegue ter ganhos gigantescos de produtividade na criação de testes unitários. Nós vamos focar em Java hoje, né? E porque a gente sabe que é uma coisa que o pessoal muitas vezes tem que fazer, mas não gosta de fazer. E nós vamos mostrar então como é que a gente atinge metas altas de cobertura de código, de qualidade de código, sem esforço, né? Com pouco esforço. Ok? Eu vou sair da câmera e vou compartilhar minha tela, ok? Para a gente começar. Quem tiver perguntas, pessoal, vai colocando aí no chat, para a gente vai lendo e nas pausas e no final a gente endereça, ok? As perguntas. A gente comenta, discute e assim por diante. Érico, pode confirmar que você está vendo a minha tela, por favor? Sim, estou vendo sua tela. Beleza, beleza. Então tá, né? Pessoal, para quem não conhece a Parasoft, a gente está há quase 35 anos no mercado, sempre focados em ferramentas para software para qualidade, para automação, para melhor gestão do ambiente de teste, de massa de dados para testes. Tá? O foco hoje vai ser só em testes unitários para Java, mas nós vamos, no futuro, ter oportunidade de falar de outras partes da nossa solução, dos nossos parceiros, de rodar em nuvem, de integrar com o ciclo de vida e assim por diante, né, de aplicações. Para quem não conhece, para quem já conhece também, essa é a pirâmide de testes, né, que guia a nossa estratégia de release de produtos, a nossa estratégia de adição de inteligência artificial, de machine learning, para melhorar a qualidade dos produtos e do software de vocês, dos nossos clientes, né? Onde praticamente se diz que o que está na base ali são os testes onde a gente obtém maior velocidade, tanto na criação quanto na execução. Eles são simples de criar, simples de executar, simples de identificar um erro, porque eles são feitos logo no início do ciclo. Enquanto que no final do ciclo, onde se busca fazer testes mais complexos, mais integrados, a gente estaria aí fazendo testes na interface gráfica, seja no browser, seja no telefone, né, num lab mobile, por exemplo, e fazendo testes manuais também no finalzinho para validar features novas, recursos novos da aplicação, né? Associado com isso, meio que lá na base também, a condição automática tem toda a análise de código para qualidade e segurança, tá? O que é a estratégia básica aí para a gente ter uma boa prática de testes. O que acontece na prática é que, porque é muito fácil definir e criar testes manuais, o pessoal acaba focando muito nisso. Só que aí aprende ao longo do tempo que rodar esses testes de interface gráfica, rodar teste manual, toma tempo. E não escala bem. Se você quer rodar toda sprint ou todo dia, você não vai conseguir fazer isso com testes de interface gráfica, com testes manuais. E a manutenção começa a ficar difícil, né? Enquanto, de novo, aqueles testes lá da base, testes unitários, testes de API, são rápidos para executar, né?
Porém, muitas empresas acabam não fazendo porque são testes que requerem experiência técnica, conhecimento, e esse tipo de pessoa às vezes está escasso, tem pouca gente no time que sabe programar. Então, o que a gente vê na prática é meio que uma taça aqui, né? Onde tem muito teste manual, muito teste na interface e pouco teste unitário de API. Aí vem o consultor e fala assim para vocês, pô, pessoal, tem que fazer mais teste unitário. E aí o que acontece? Chega a liderança da equipe e fala, pessoal, agora tem que fazer teste unitário. Nós vamos colocar uma meta que ninguém mais vai comitar código se não tiver 80% de cobertura dos testes unitários. Né? E o pessoal fala, pô, mas eu já tenho um monte de coisa para fazer, já tenho um monte de código para criar, para manter, para atualizar. Agora eu tenho que fazer 80% de teste unitário? Não vai dar. E cria-se aí um conflito, uma tensão. E aí que entra o Parasoft JTest, tá? E ele tem 3 coisas principais que o JTest faz. Ele faz análise de código para segurança e compliance, tá? Se precisar compliance com PCI, se precisar compliance com CWE, se precisar compliance com OWASP, né? Faz essa análise. Faz também análise para qualidade de código, o que muita gente costuma fazer com uma ferramenta aberta como o Sonar, por exemplo, o JTest faz também, mas a principal coisa que o JTest faz é a geração de testes unitários. É um plugin para a IDE, se você estiver usando IntelliJ ou Eclipse, ele pluga na tua IDE diretamente, lá no desktop, e em qualquer momento que você criou um código ou está dando manutenção num código, vai lá, clica no método, clica na linha de código, clica lá no botãozinho, o Érico vai mostrar isso daqui a pouco, e ele gera o JUnit para você. Tá gerando puro JUnit, nada proprietário. Se precisar usar Spring Boot, Spring usa. Se precisar criar mock, a gente já cria os mocks usando o Mockito. Se você já tem mock criado com PowerMock, a gente também ajuda a dar manutenção, analisa, usa, entende, não tem problema nenhum. Então é tudo baseado em open source, né? Exceto que a tecnologia vai escrever o código para você, o código do teste unitário, as variações de dados do teste unitário para testar um if, um else e assim por diante, né? Como é que isso funciona? É mágica? Não, não é mágica. É inteligência artificial, ou seja, algoritmos que vão estar ali analisando o seu código, aquela linha especificamente, vai fazer um mapa do código em memória, né? Esse modelo que a gente fala em memória. Usando esse modelo, vai começar a permutar receitas, caminhos alternativos, restrições para descobrir quais são as várias possibilidades de um código de teste unitário para maximizar a cobertura, minimizar a complexidade, ou seja, o JTest, quando estiver criando essas opções, vai também analisar a complexidade do código do teste unitário e escolher o que seja menos complexo com mais cobertura. Tá? A gente balanceia as duas variáveis nos algoritmos, não é puramente, vamos simplesmente criar um código macarrônico mega complicado, mas que cobre 100% de uma vez, né? E a gente também vai ver que tipo de mocking precisa criar, e a ferramenta vai criar os mocks também. Resolvendo essas variáveis, vai lá e gera um código, que aí vocês vão ver, para executar o teste unitário, ok? Que tipo de economia de tempo a gente está falando? A gente está falando de, muitas vezes aqui, 5, 6, 7, 10 vezes mais rápido do que fazer na mão. Eu tenho aqui algumas tabelas que a gente validou com vários desenvolvedores e sendo bem conservador até, né, onde criar um teste unitário para um método, incluindo mocks, para tirar dependência, assim por diante. Se é alguém que conhece já o código, a lógica, a aplicação, né, faz isso aí em 15 minutos, 20, 30. Se é alguma pessoa nova na equipe que está aprendendo ainda o que o código faz, para criar esse teste unitário vai mais de 30 minutos tranquilamente. Algumas pessoas falaram, pode ser até 1 hora para criar isso daí. E com a ferramenta é menos de 2 minutos e já gera algo que costuma dar 50%, 60% de cobertura já na primeira passada. Né? De novo, o Érico vai mostrar isso aí para vocês e vai mostrar depois como é que a gente aumenta isso de 60%, 70% para 90% de cobertura e assim por diante. Outra coisa, muitas vezes o pessoal cria o teste unitário, rodou o código, mas está faltando o quê? Validações de comportamento, asserções, comparação de variáveis, assim por diante. Então, de novo também, se tiver um teste unitário que cobre, eu já vi muita equipe com esse problema, o pessoal bota uma meta lá, tem que ter 80% de cobertura, tem, mas falta validar certos comportamentos dos métodos. Então, de novo, alguém tem que ir lá e dar manutenção, adicionar essas validações, toma tempo. Tempo que o pessoal não tem, está ocupado criando código novo, não quer ficar ocupado criando teste. Então, de novo,
seguindo as recomendações dos nossos algoritmos lá do JTest. Ele vai falar, ó, põe uma validação aqui, cria um mock aqui, faz uma asserção nessa variável. Isso aqui é tudo que muda, vai lá e coloca isso em menos de 10 minutos, seguindo as recomendações lá, consegue criar todas essas validações, ok? Outros benefícios também, manutenção, porque se o seu código mudar, o teste unitário vai ser impactado, a ferramenta já vai marcar os testes impactados, já vai te dizer, sugerir mudanças nos testes para que eles continuem validando o código alterado. Te também garante a padronização de nomenclatura, de estrutura, de melhores práticas, como eu falei, manter os códigos simples e assim por diante, tá? E uma coisa bem legal, que se vocês têm código Java legado, aplicações mais antigas e tal, ninguém vai ter tempo de criar teste unitário para todas as classes, todos os métodos que existem na aplicação, né? Mas vocês podem colocar o JTest lá num desktop, num canto ali do escritório, e largar ele analisando todo o seu código, toda a sua base, e criando teste unitário sozinho para isso tudo, salvando lá no teu sistema de versionamento, no Workspace, e a gente costuma ver pelo menos 40% de cobertura depois de algumas horas disso aí rodando, tá? Então é isso. Temos de ciclo, né? Vai lá, o desenvolvedor modificou o código, vai rodar os testes localmente, costuma ser uma execução rapidinha, né? 1 minuto ali, já cobre um método, uma classe, né? Pode criar uma suite ali de commit para fazer isso. Faz o commit, vai rodar na esteira daí. Aí já vai rodar muito mais, porque são vários commits, de repente, chegando ali de uma vez, depende do processo de integração. Né? Se estiver integrando a todo o commit, vai rodar uma esteira, uma suite um pouquinho maior. Né? E à noite pode ter uma execução completa de todos os JUnits, que de repente, sei lá, eu tenho 1.000, 2.000, 5.000 JUnits para aquele projeto. Tá? E onde é que a gente está testando as mudanças? Ou seja, quando você fez uma mudança, rodou o teste unitário, tem mais alguma dependência? Ah, testou local, testou na esteira, ou será que só está pegando o defeito à noite, que é quando roda tudo? Né? Fica meio que um achômetro, e é esse achômetro que a gente quer eliminar. Então, o que a gente inclui também no JTest? Essa execução inteligente dos testes. Os devs vão modificando o código, né, local. O JTest vai monitorando essas modificações do código. Ao longo das execuções, vai aprendendo quais JUnits tocam, quais classes, quais métodos, né? E aí a gente consegue entender, toda vez que alguém fizer uma mudança, só quais são os JUnits minimamente que tem que rodar, o que aí roda em poucos segundos, né? Ao invés de ter que rodar uma suite grande para garantir cobertura, tá? O resultado, quando a gente põe isso na esteira, é que ao invés de você à noite ter que rodar milhares de JUnits, dependendo do tamanho da sua aplicação, você vai rodar só o que está associado ao código modificado. O tempo de execução é muito menor, mas como está tocando todas as modificações, a detecção de bugs permanece a mesma, né? Essa é a grande diferença de economia de tempo. Então é isso, eu só queria dar essa introdução. De novo, a gente consegue colocar ali o JTest, assim como a gente consegue, dependendo das outras linguagens que vocês estiverem usando, colocar os outros módulos associados. Consegue colocar teste de API, de GUI, também de interface gráfica, né? Associar tudo isso aí a um dashboard de métricas, que eu e o Érico vou mostrar no final também, né? E aí vocês conseguem ter uma noção da qualidade da aplicação ao longo do tempo, ao longo das builds, se tiver integrado com Gira, por exemplo, ou um X-Ray, alguma coisa assim do tipo, a gente consegue mapear isso a requisitos, a issues, a histórias, você consegue saber a cobertura também, tem alguma user story sem nenhum teste, tem algum defeito que é associado a qual teste e assim por diante, né? Ok? Pessoal, só queria dar essa, então, introdução, antes de passar a bola aí para o Érico, que Obrigado, vai Renato. fazer a demonstração ao vivo do JTest para a gente. Muito obrigado. Vou pegar a tela aqui, tá? Puccini, tá conseguindo ver minha tela já? Sim, senhor. Perfeito. Eu estou usando o Eclipse, a ideia do Eclipse, mas como o Renato falou, é possível usar o IntelliJ também. E eu vou criar um teste unitário para essa classe. E não foi só a apresentação que o Puccini mostrou, que é só clicando, tem pouca codificação. Vocês vão ver que é bem simples. Clicando em poucos botões, você já consegue criar aí um teste unitário.
Então, eu seleciono a linha. Primeiro é possível ver aqui que pelas cores, que essa linha não tem uma total cobertura. Tem alguns itens em vermelho aqui. Então, eu clico vou criar um JUnit para essa posição, Cell Position. Logo abaixo tem que já é do JTest, do plugin, tem uma opção de Create Test Suite. Algumas opções, eu vou deixar padrão. Ok. Nessa primeira execução, ele demora um pouquinho mais, porque ele está carregando todo o framework que o Renato comentou de inteligência para criar esse código do JUnit. Então, ele demora um pouquinho, é possível acompanhar aqui pela console os passos que ele está. E já na segunda execução, depois que ele já está carregado, caso for criar algum outro código, ele já é bem mais rápido. Já está criado, nem é tanto tempo assim. E o que eu tenho que fazer aqui? Ele já me criou esse código com todas as variáveis, com os mocks. Ô, Renato, só me dá um feedback se a visualização está bacana aí, por favor. Tá boa, estou Tá conseguindo bom? ler, tá claro, tá Ótimo, tranquilo. Manda perfeito. ver. Então, vou adicionar um mock para customer. Essa é a única inserção manual que eu vou ter que fazer aqui nesse código, tá? Vou importar o customer DAO. Salvei. E vou executar já o teste. Olha aqui que bacana, ele já trouxe o teste criado e com os feedbacks. Nesse momento aqui, por exemplo, se é um desenvolvedor que está fazendo isso, ele ia ter que vir, buscar, fazer um debug aqui pelo Eclipse, para tentar localizar onde estão os erros que foram criados nessas dois test cases que eu criei aqui. Então, ele já me traz aqui, no canto direito inferior da tela, várias sugestões, recomendações do que eu tenho que fazer para esse código passar, porque como a gente pode ver, deu 2 erros aqui, tá? Então ele me traz diversas sugestões de mocking, eu vou clicar aqui nesse de exception, de assertions, e eu consigo ver aqui também, se eu clicar tem uma opção aqui que é highlight. Ele vai me trazer exatamente aonde que está esse problema. Ele está me trazendo que customer está null. Então vamos lá. Vamos dar uma acertada nesse código aqui. Localizar as recomendações dele. Ele já me trouxe o mock que tem que ser feito. Basta clicar. Ele já me criou tudo isso daqui automaticamente. Vou criar para o segundo test case. Vocês viram que é cliques. Básico. Uma outra função bem bacana, como ele está aqui, essa variável, ela está null, esse endpoint. E tem uma opção dentro do JTest, onde eu consigo importar, eu deixei aqui já pronto, ensinando ele como que eu quero que cria customer. Então ele já está me falando que o customer ele vai criar com first name, last name, isso aqui é totalmente parametrizável.
de acordo com a necessidade. Eu vim aqui. E vou importar. Tem essa opção. Get Customer Using Factory Method. Ele já me trouxe. O Tini, deu para pegar o botão que clicou aí? Tranquilo? Sim, Só me dá dá um... para ver Ok. tranquilo. Ok. E vou criar também aqui para esse null do outro teste que ele criou para importar esse customer. Ele já me trouxe o que é um customer. E vamos executar de novo, ver se ele passa com sucesso. Ok. Bom, deu para ver como é simples. Em menos de 10 minutos, eu sei o trabalho que isso traz para os nossos amigos desenvolvedores, a dificuldade que eles têm para criar esses testes unitários. Tudo que eu criei aqui, ele é JUnit, é aberto. Você não vai ficar dependente da ferramenta. Então, isso é um código aberto, fácil de reutilizar. Não tem nada proprietário aqui da Parasoft. Certo, Renato? Isso, Érico, isso mesmo. E é legal que agora, mesmo que agora está rodando, ele ainda tem algumas recomendações ali, por Isso. exemplo, né? A gente vai manter a demonstração simples, mas tem algumas recomendações lá ainda de assertions, por exemplo, que é o seguinte: tem que pôr algumas validações de variáveis, tem que ver se o valor veio assim, e ele começa a jogar tudo isso aí, né? E tem a opção também de colocar recomendações para aumentar a cobertura e assim por diante. Você vai mostrar o negócio da cobertura agora, ô Érico? Vamos. Eu já deixei aqui aberto. Você quer começar aqui pelo esse Complete Code Coverage? A gente pode começar aí, ou você pode voltar lá na ideia um pouquinho, não sei se Sim. lá já está também, porque até o próprio Sim, dev sim. localmente Ele consegue ver ali aqui, ó, 65%. consegue, vai criando os testes, já vai vendo aí a cobertura aumentando localmente, né? Isso. A cada método que foi sendo criado. Se eu pegar esse código que eu acabei de criar, ele vai me trazer já que está 100%. O cell position aqui. É, Ó. legal, Ele já legal. trouxe 100%. Então, essa parte do código já está 100% coberta. É. Se eu voltar aqui no... Lembra que tinha uma linha em vermelho. Então, agora toda está coberta por teste por um JUnit. Isso, está tudo verdinho ali do lado do Exato. código, né? Uma outra coisa bacana que a gente não vai mostrar hoje, só de novo, questão de manter dentro do tempo que a gente planejou aqui para a sessão, dá para clicar com o botão direito ali nos pacotes até mesmo e já sair criando o teste unitário para pacote inteiro, né? Lá embaixo tem o JTest e dá para sair criando o teste unitário para o pacote todo, se precisar, né? Ou seja, é bem produtivo e aí daí, como você falou, depois é só ir nas recomendações e ir melhorando o teste até que ele rode, até que ele valide tudo e assim por diante, né? Que fica Agora, bem simples, né, Renato? Assim, isso, com as variáveis, ele já te dá o que você... Ele te mostra onde está o erro e te mostra o que você tem que fazer. e já cria É o legal código. que ele mostra o que tem que ser feito, mas quem tem que fazer a inserção, quem tem que fazer a modificação, ele não tira da mão do desenvolvedor. Sim. Ele Que mostra para... isso é um princípio nosso na Parasoft, a gente cria os algoritmos, cria as ferramentas, mas a gente nunca tira a decisão da mão da pessoa, né? É a pessoa que sabe se tem que criar a variação, se tem que ter uma validação, se tem que ter um mock, a gente recomenda. E aí fica na mão da pessoa falar, ok, eu concordo com essa recomendação, vamos aplicar, aperta o botãozinho ali mock ou assert, ou seja lá o que for. Ou se a pessoa falar, não, não precisa disso, já tá bom, beleza, né? E dá para ir filtrando essas recomendações depois também, aqui pela... né? Eu vou demonstrando aqui, ó, Legal. recomendações de mocking, recomendações de exceptions. Isso.
Então, e aí tem uma parte ali no menu para soft, configurações, onde a gente não precisa nem entrar lá, mas é onde mostra que você também pode mudar que tipo de recomendação você quer ver, né? Bom, vamos ali agora, a diferença, isso é no nível do indivíduo, né? Da pessoa, do dev. Vamos para o browser, onde ali a gente tem a visão da equipe, do projeto ou dos projetos, né? No... Já está aparecendo aí, Renato? Tá, eu estou vendo Ok. bem. Eu vi que alguém comentou, parece que a tela tá branco para algumas pessoas. Tá normal, ok, beleza. Não, tá belezinha, Érico, acho que tá Ok. legal. Vamos lá. Então, pessoal, então aqui a gente tem no portal do Parasoft DTP, né? Tem como ver, por exemplo, tem várias visualizações, parte de segurança, de regras de compliance e assim por diante, de requisitos, mas vamos focar Ele naquela tem Complete aqui, Code Coverage. só mostrar aqui, Renato, a parte de Opa, PCI, de CWE, se quiser clicar em qualquer um deles aí para carregar, fica à vontade. clicar em PCI. Aí está mostrando se está compliant, se não tem compliance, né? Por que que não tem? Tem lá tantas violações, assim por diante, né? Mas vamos subir lá no Complete Code Code Coverage. coverage, isso. Então, pessoal, esse aqui é legal, essa visualização, porque quem faz teste unitário muitas vezes tem certas métricas, metas de cobertura. Então, por exemplo, a gente vê ali no segundo círculo que teste cobertura de unitário está em 59,2%. Né? A cobertura de testes funcionais automatizados está em 18%, é o terceiro. E testes manuais estão ativando 21% do código. Como esses testes podem estar, esses três, ativando as mesmas partes do código em alguns casos, ou partes diferentes em outros, a somatória dos três chega só a 64% ali no primeiro gráfico. Que é isso Né? daqui. Que é exato. O que indica que mesmo com três tipos diferentes de teste, unitário, automatizado e manual, ainda tem 30 e tantos por cento do código que nenhum deles está exercitando. Né? Então, se a gente quiser ver, por exemplo, o teste unitário, mesmo daqui, sem ter a IDE, a gente pode clicar ali no 59% e vai abrir um relatóriozinho mostrando os projetos. Eu vou entrar exatamente na linha que eu alterei lá, só para a gente manter Isso. E aí o que a gente está, na verdade, coletando é a partir da esteira, tá? Isso não está entrando no desktop de ninguém, mas é tudo que foi comitado, que foi para a esteira, a monitoração da execução ali. É isso que a gente está colocando aqui, que tem ou não tem cobertura, e você pode clicar em qualquer método aí, né? E ele vai ver se tem, qual a cobertura ali embaixo, quantas linhas estão cobertas. Ali bem à direita embaixo dá para ver, por exemplo, 57% de cobertura, né? Naquela primeiro... essa da opção aqui. Acho que não sei se está dando Isso. para pegar meu mouse aqui. Né? E a Cobrindo partir daí a gente 69, pode ele então mostra começar até. a pedir para o pessoal melhorar, né? Desculpa, Renato, ele mostra até a quantidade de linhas que está coberta, a quantidade, a Isso. Quais porcentagem, linhas ali em quais verde em linhas. cima. Isso. Então vamos fechar esse aí e vamos dar uma olhada agora. No Traceability. Isso, vamos ali no Traceability, que é outro dashboard que tinha. E que aí, se você está integrado, vamos dizer, com Gira, com X-Ray, com alguma dessas ferramentas populares de gestão de trabalho, né? Você consegue ver quais, por exemplo, quais issues no Gira, ou quais tem testes que passaram, que falharam, que estão incompletos, ou até que não tem teste nenhum. Vamos clicar ali no Acho, cinza, eu iria se quiser sugerir dar o uma olhada. vermelho, mas depois a gente clica no vermelho. Pode ser. Então a gente vê, olha, esses dois requisitos estão com problema, porque não tem teste nenhum, não tem nada validando se está bem feito ou não, né? E um deles, por exemplo, é para operações de saque num banco, ou seja, uma coisa crítica, né? Como assim não tem teste nenhum? Né? E aí a gente pode voltar lá para o dashboard, olhar no círculo e, quer ver o que falhou? Vamos clicar ali o que falhou. Tá? E aí vai. E isso tudo vai mostrando a cada build, né? Você vê que ali em cima a gente está filtrado num projeto que chama Parabank Master, mas tem uma build ali que é o target, que a gente está olhando para aquela build, o que falhou, o que passou, o que não tem cobertura. Eu estou E, sublinhando. e aí é possível ir olhando essa tendência ao longo do tempo, né? Se a qualidade do projeto está melhorando, está indo na direção certa, ou se alguma ação corretiva é necessária.
E aí fica a critério da organização, se vai mostrar isso só para dentro da equipe, se vai mostrar também para os parceiros na área usuária e assim por diante. E o bacana também, né, Renato, é que isso ele pode ser integrado tudo isso ele pode ser integrado via API. Então, se eu quiser Sim, exportar um dashboard desse para algo que alguma outra ferramenta que eu tenha já dentro de casa, eu consigo exportar o que eu quiser aqui. isso. A gente tem integração com mais ou menos aí uma dúzia de ferramentas, mas para outras que a gente eventualmente não tenha pronta, é possível integrar via API, API. né? Isso. Beleza? Acho que é isso, né, Érico? Sim, acho que vou dar uma olhada aqui nas dúvidas. Legal. Pessoal que participou, eu queria agradecer a participação de todo mundo e assim, espero que tenha valido a pena o tempo de vocês, que tenha sido legal. A questão da produtividade na criação de teste unitário, na manutenção, rodar na esteira, tirar essas métricas aí de cobertura e qualidade. Se alguém tiver alguma pergunta, Pode fica à colocar no vontade. chat que Manda ver, manda ver. Tá de olho aqui no chat agora. Amanda, a gente perdeu alguma coisa aí? Ou tá tudo tranquilo? Não, acho que não perdemos nada, mas como o pessoal tá tímido aí para fazer pergunta. O Danilo fez uma agora. Ah, que bom. Perguntou se é possível integrar com Pega System. Para Pega, a gente vai ter análise de cobertura, a gente também consegue fazer toda a questão das métricas ao longo do tempo. O que a gente não faz para Pega é a geração dos testes unitários, automatizada. Beleza, Danilo? respondido. Joia. Pessoal, sem timidez aí, vamos perguntar. E só um comentário, né, Renato? Oi. Eu sou da geração de desenvolvimento COBOL, então, apesar de estar bem conservado, assim, aparentemente, a gente é da escola antiga. Então, essa apresentação que eu fiz foi simples de executar. Eu tenho pouquíssima experiência em Java, e quando eu tive esse desafio de aprender esse J-test, eu falei, pô, como que eu vou criar um teste unitário sendo que eu tenho pouquíssimo conhecimento? Foi muito simples. Assim, até a equipe da Parasoft me ensinou a executar e foi bem tranquilo. Não é uma demonstração assim, está sendo uma demonstração de quem está usando de verdade, que é bem simples, Isso. muito fácil de criar. Legal o feedback. É um feedback que a gente costuma ter dos clientes mesmo, que em poucos meses aí, o pessoal já de início consegue chegar em 40%, 50% de cobertura bem rápido, mesmo automatizado ali, sem ninguém monitorando. E aí depois, com a equipe trabalhando no código ativo, que está modificando e tal, rapidamente, aí em questão de meses, chega em 80%, 90% de cobertura, tranquilo. A gente tem alguns casos, estudos de caso publicado, por exemplo, do banco JP Morgan, da John Hancock, que é uma seguradora, tem vários outros, só alguns que eu sei de cabeça, onde as metas de cobertura foram atingidas, a qualidade do projeto subiu também, porque praticamente o que a gente está provendo aí é feedback instantâneo, né? Tentar com aquele negócio da execução inteligente, não tem razão para não rodar todo o commit. Pode rodar em todo o commit, rodar o teste unitário, vai adicionar alguns segundos no processo, né? E já dá um feedback instantâneo se alguma coisa não deu certo. E aí vai ver se foi uma mudança planejada, aquela que causou o erro, ou se realmente algo está errado. Né? Mas o bug não vai para diante. Então não tem mais aquele negócio de ficar achando bug básico em ambiente de homologação, ou aceite, pré-prod, essas coisas assim. Cara, eu acho que é isso, né? Acho que a gente. Missão entregue, missão cumprida? Sim. Beleza. Acho que, Amanda, realmente não perdemos nada aqui de dúvidas, Não. Tá bom. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Estou à disposição aqui, qualquer dúvida. Se solicitarem uma demo, uma POC personalizada, pode contar aí conosco, certo, Renato? Isso, com certeza. Acho que é isso. Muito obrigado.
Acho Tem que uma veio pergunta ali que, agora. desculpa, apareceu agora. Se é possível executar os testes na esteira sem o JTest? A resposta é sim, porque é JUnit puro. Então, pode rodar sem o JTest, sim. Vai rodar em qualquer lugar. A única vantagem de rodar com o JTest é que aí a gente captura todas aquelas métricas de cobertura e consegue, ao longo do tempo, fazendo aquela comparação de evolução. Mas mesmo sem, pode rodar. É JUnit puro. Beleza? Legal, gente. Isso. Obrigado, Amanda. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Obrigada a todos Tenham um que bom dia. participaram. Valeu, pessoal. Valeu. Abraço. Abraço. Bom dia.